Ô, Andrezão, trouxe um troféu, mano. Troféuzinho. Mano, não é troféu nada. Vocês já acabaram com a neguinha do José, lá. Passa isso pra cá. Troféuzão. Nossa, debabei, mano. Isso aqui. Ô, André isso Sanches aqui, come ó. doce, mano. Podem me mandar presente. Eu juro que eu passo o endereço pra vocês. Não, mas calma. Não, esse aqui não vende no Brasil, velho. Onde você achou isso? Na Áustria. Direto da Áustria. Não é, mãe? Ó, minha mãe tá aqui, ó, pra comprovar. Isso aqui não podia ver, mano. Não, mas calma. Eu vou deixar com sua mãe. Pra Não, minha mãe vai comer. Não, não me deixa com a minha mãe. É pra velho. linha de chegada. Minha mãe às vezes acorda de madrugada. Não, minha mãe pode guardar. Eu vou deixar com o Kodato, ele vai guardar na mochila, na linha de chegada, o troféuzinho. Não, essa daí é a melhor que tem, velho. Não, vai, um sábado à noite pode, vai. Conheci o Andrezão 10 anos falando, não como doce, não gosto de açúcar. Aí um dia eu cheguei na casa dele, ele devorando um negócio de pala fine, mano. Bah, não, mas a balinha... Não, Haribo. A galera vai achar que tá rolando um merchan. Não tem patrocínio, tá? Mas se quiserem, vocês vão me engordar. Isso aí, velho. Tá pronto, Pedrinho? Eu tô, bro. Vocês estão atrasados. Já acordei 4 da manhã. Já corri, já. Ninguém correu. Só o Vinão correu. Quase 10 horas da manhã, eu acordei às 5 e até agora nada. Então você tem que colocar 75, 80 libras no máximo. Se você olhar Pro Tour, pelotão, tudo 75, 80 libras. Claro. Eita, fiz tudo errado até agora. 3 anos fazendo errado, bro. Eu só esquecia de encher. Os caras, porra, você é louco, você não enche pneu. Eu, mas tá bom. Aí ficava, porra, aí os caras na minha frente, eu, putz, ó, eu não tô junto porque eu não enchi o pneu, né? Tá murcho. Voltar pros treinos, fazer tudo errado, fazer tudo sem, pedala sem jeito. Falei, a minha função é deixar os caras nervosos. Essa é a O Berga vai virar uma hora antes da prova e falar, é brincadeira, é 110. Não vou falar é brincadeira. Eu vou chegar na transição de manhã, os caras já nervosos, suando e falar assim, ó, bota 120 aí, mano. É melhor. Não esquece de botar 120 aí. Aí, ó, tá 80. Aí o cara pega e manda pro Del, você vai de roda fechada, certeza, mano, ó, eu não garanto, hein. Aí o cara vai falar assim, porra, não era 80? Eu falei, não, cara, eu tô falando de 120 desde sexta, Eu falei cara. treino, né, 80 no treino. É isso. Perdeu segundos já. Wait before you go. I just gotta let you know. Every time you're close, you're pushing me. Yeah, you're pushing me. Over the edge. Boa, velho, tranquilo. Zero ansiedade. Só a natação que até chegar ali no mar, dá um desconfortozinho. Mas entrou na água, molhou a cabeça e já estamos no mar, né? Cara, todo mundo fica nervoso, até quem vai fazer o seu 20º Iron. Não tem... Se você não fica nervoso é porque você não se importa com o que você tá fazendo. Então, nervosismo é normal e tem que entender que todo mundo que tá lá na linha de largada tá nervoso. Então, faz parte mesmo, é bom se sentir um pouco nervoso. Você só tem que controlar a partir do momento que começa a prova. Aí sim, você tem que estar calmo e fazer o que tá planejado, sem se afobar muito. Mas nervosismo pré-prova é normal, esperado.
Fala pessoal, estamos aqui na Expo do Ironman Brasil. Aqui é onde o pessoal gasta mais energia do que na prova, caminhando e vendo as lojinhas, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que rola aqui dentro. Vamos lá. Então esse daqui é o famoso M-Dot, né, que é o logo do Ironman. É um dos logos mais tatuados do mundo, e a galera que vem fazer a prova ou que vem assistir faz questão de vir aqui tirar uma foto com a família e tal. É sempre um momento super especial e sempre rola uma fila grande para tirar foto com o M-Dot. Galera, aqui a gente vai ver as lojas e as tendas de todos os patrocinadores do Iron, ou então de lojas que compraram o direito de estar aqui dentro. Roda muita gente aqui dentro da feira do Ironman, todo mundo, a média de pessoas, né, que viaja com o competidor é de 4 pessoas por competidor, então tem muita gente que vem aqui, que fica circulando. E aqui a gente já começa com uma praça de alimentação legal, que a galera vem aqui tomar um açaí, tomar um lanche, que a família fica aqui se alimentando enquanto o cartão de crédito chora lá dentro. Mas vamos lá ver as lojas. Essa daqui é uma parte legal, em que a gente tem todas as pessoas que vão competir no Ironman. Então aqui também é uma parte bem instagramável da feira, onde você pode aí procurar o seu nome. E aqui legal que eles fizeram esse ano, essa é a primeira vez que eles fazem isso, de colocar quantos Ironmans você já fez. Então quem está em verde é a primeira vez que faz o Ironman, quem está em amarelo é a segunda vez, e assim por diante. E aí tem uns caras que tem um dourado aqui, que já fizeram mais de 10 vezes o Ironman, os malucos aqui. Vamos ver se a gente acha alguém. Ó, temos aqui, hein? Winston Rodrigues já fez mais de 10. Rafael Duarte Diniz. 14 Ironmans, olha só. Nossa, 18 Ironmans. Ricardo Farina. A gente vai ter que achar essa galera depois. 20 Ironmans, Luiz Augusto, hein? José Pimentel Júnior também, 20 Ironmans. 20. Temos um vencedor. João Carlos Carlini, 21 Ironmans. 21 Ironmans. Quem conheceu o João Carlos Carlini, comenta no vídeo, a gente vai mandar um kit da garagem pra ele. E aqui temos um claro caso da espécie que acaba com o cartão de crédito na feira. Esse senhor aqui, desconhecido, tá estourando o limite do cartão, comprando um tênis que ele não precisa, mas que ele achou bonito, se empolgou com o ambiente do Ironman, vai levar 2. Claramente influenciado pelo ambiente do Ironman, né? Mano, esse tênis é muito da hora, cara. E não acho meu número em lugar nenhum. Esse é placa, esse é 100. Eu não preciso de um tênis de placa agora, né? Não precisa. Obrigado. Qual que você escolheria? Nenhum. Eu acho esse mais bonito, cara. Eu acho mais bonito. Vou levar esse. Tô suando. Cartão de crédito chora aqui, chora. Mas cara, realmente onde todas as marcas lançam novidade, tem marcas que você não tem acesso no dia a dia, então, pô, é um momento especial para triatleta, né, para vir aqui, conhecer, ver as marcas de perto, ver atletas, então é sempre um momento especial. Só tem que saber dosar a energia que você vai gastar aqui dentro, não ficar muito tempo, tentar vir o mais cedo possível da semana, não ficar muito próximo da prova que bater o perna. Nossa, tem mais coisa pra cá. Tá enorme a feira esse ano, cara. Acho que é a maior que eu já vi do Ironman Brasil. Aqui é a loja oficial do Iron. Quem quiser comprar camiseta de finisher, jaqueta de finisher, então sempre a loja mais lotada, com mais fila. Todo mundo quer levar o seu collectible pra casa. Oh, desculpa, cara. Galera, estamos aqui com o Marquinho Fernandes, um dos maiores triatletas aí do Brasil nos últimos 10 anos. Agora
deu um passo para trás, está competindo com o amador, automaticamente virou o melhor amador do Brasil. E Marquinhos, quais são as suas previsões de quem vai ver de fora, quem vai competir aí, quem que tá mais quente para levar a prova? Esse ano tá bem concorrido, os brasileiros vêm muito fortes. Eu acho que tem um português que tá vindo, eu acho que o mais favorito é o português. O Felipe? O Felipe Azevedo vem muito forte. Ele nunca fez Ironman, eu não sei se ele fez, mas sim as... Já fez, já tem pódio de Iron. Já tem? Já. Eu vi os 70.3 que ele fez, assim, é muito forte. Mas o Rigo, o Reinaldo, assim, eu torço muito pro Brasil. Então minha aposta é pros dois. Então torcer pra ele. E no feminino? Sempre pra Pâmela. Ali não tem jeito. A Pâmela a gente torce desde sempre. E ela já vai estar na frente ali na natação, a bike dela é impecável. Torcer pra ela correr bem. Boa, e você tá com quantos alunos aí? A gente tá com 25. 25 fazendo a prova? 25. Daí, por isso teve que parar de ser profissional, tem que voltar pra trás. Não dá mais tempo de treinar, mas tá gostoso. É isso. Eu consegui transmitir a minha alegria de competir com os amadores, com os meus atletas, então é maravilhoso. Então vai ser bom. Valeu, Marquinhos. Obrigado. Valeu. Galera, convidado super especial aí para participar do nosso vídeo. A gente está mostrando a Expo hoje e a gente se encontrou com o prefeito aqui da cidade do Ironman, Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, né, que representa o Ironman aqui no Brasil. Galvão, primeiro, parabéns aí pela retomada depois de 2 anos e conta pra gente aí da prova, do que tá rolando. Felipe, a expectativa depois de 2 longos e tenebrosos anos é a melhor possível. A gente está com praticamente 2.000 atletas de 36 países aqui para largar no domingo. Todo mundo com aquela gana, com aquela vontade do retorno, né? E com a gente obviamente não é diferente, a gente está naquela agonia pré-evento, que é normal. Mas a gente está super confiante em fazer entregar mais um bom evento e realizar aí o sonho de milhares de pessoas no momento que eles cruzam aquela linha de chegada. Então essa é a nossa missão, vem sendo a nossa missão dos últimos 22 anos. E é isso, cara, a gente está super animado e para esse ano a novidade, a Expo está um pouco mais robusta. Tá maior, tá gigante. Tá maior, tá com várias opções, gosto, tipo, tem até piscina na Expo esse ano, né? Mandou botar piscina. Mandei botar piscina, então o asfalto tá muito bom, o percurso da bike. Isso que eu ia te perguntar, a expectativa de prova rápida pra caramba, né? Principalmente não deve estar muito sol no domingo, então realmente eu acho que se bobear a gente deve ter tempo aí sub 8, na minha opinião, ou beliscando 8. E vamos ver, a gente tá bem animado. Vai dar Brasil? Cara, a gente é suspeito para falar, a gente torce muito. Tem pelo menos uns 2 ou 3 gringos que podem brigar juntinho com os brasileiros, mas torcida sempre vai ter, né? Sempre pra gente, né? Exato. Torcida. E cara, e é isso. A gente tem aí alguns atletas estreando, elite estreando na distância. Sim. Que é uma incógnita, né? Um field grande, né, da elite brasileira, né? Exato. Veio muita gente nova, Exato. Muita gente que nunca fez a prova. O que é bom para longa distância, né? Sim. Pro Ironman. Então a gente vê esse movimento lá fora, né? Muito comum, né? De atletas de standard migrando para as longas distâncias. E eu acho que é muito sadio pro triatlo. Com certeza. Dá uma oxigenada. Exato. Então vamos já na contagem regressiva para domingão, ser um longo dia. E na segunda-feira coroar aí com a premiação e a entrega de vagas para o Havaí. 45 vagas esse ano. Demais. E esse ano, o que mais que tem de evento até o final do ano? Depois daqui a gente vai para o Rio de Janeiro, em julho, 70.3 Rio. Depois 70.3 Maceió, em agosto. 70.3 São Paulo, em setembro. E finaliza o ano com 70.3 Fortaleza, em novembro. Tá aí, galera. Quem quiser se inscrever para uma prova de 70.3... Ainda dá tempo ou não dá tempo? Temos vaga para esse ano ainda? Maceió poucas, Rio de Janeiro fechou, São Paulo fechou e Fortaleza ainda tem algumas. É isso, time. Aqui Brasil é sempre lotado, sempre as provas cheias, provas competitivas e provas super bem organizadas aí pela Unlimited. E a expectativa é que domingo seja um grande dia. Valeu, obrigado. Boa prova pra gente. Galera, estamos aqui com o Rafael Palito, é o único treinador a vencer o Ironman Brasil aqui, né, com um brasileiro, com o Igor em 2015. Quantos anos de Iron já? Tô aqui há 16 anos, mais ou menos. Dos 20, 16. Por aí, mais ou menos. Mais ou menos isso. Boa. E qual que é a expectativa para domingo? O que você está esperando da prova? Com os teus atletas, quem vai fazer?
Esse ano um start list mais nacional, uma grande espera pela prova, principalmente pelos amadores. Expectativa de uma prova bem disputada. Os 3 ícones do triatlo nacional, o Reinaldo, o Igor e a Pamela, que são atletas que representam o Brasil fora há muito tempo, então esses são os principais atletas falando aí de longevidade, mas vários outros atletas que podem brigar pela prova. Então uma prova bem disputada, uma dinâmica, acredito eu, um pouco diferente das últimas. E deve ser uma prova bem rápida, né? Bem rápida, sem... O asfalto tá bom. Asfalto novo. Via previsão, pouco vento, vamos ver se não muda amanhã. Mar flat. Vamos ver se é dia de recorde novamente. Espero que seja um dia rápido e que tudo dê certo para a maioria dos atletas. É impossível todo mundo fazer a prova que quer, mas que dê certo principalmente para os nossos. E estamos com quantos amadores aí? A equipe veio com 53 atletas amadores e 4 profissionais. E entre os profissionais, acho que o mais jovem, que é o Gabriel Klein, com 24 anos, a estreia dele, também uma expectativa boa para que ele faça uma boa prova. E os outros profissionais, uma ótima expectativa também. Foi um ciclo muito bom. Essa prova, especialmente para mim, representa muito, é a prova que eu mais gosto de participar, a prova que tem um charme especial. Foi meu primeiro grande título como técnico, então estou com muita vontade de vencer novamente. Não que nos outros anos eu não estivesse, mas esse ano é uma vontade de bater mais forte e a preparação foi muito boa. E agora domingo deixar tudo de melhor e passar a linha de chegada com a certeza de que seja 100%. Mas, obrigado. Valeu. Bela bagunça, hein? Organização, a gente vê que não é o foco desse quarto aqui. Não, é só você ver o que é meu, ó. É isso. Aí, ó o Pedrinho. Esse é o Pedro Simon. A zona. Ó o Lê, Dornelas, ó. Tudo bonitinho. Você nem se irrita com isso aqui não, né? Aquilo ali é favela, né? Favela. Aí aqui a gente tem o camarote. Entendeu? O camarote. Que inclusive tem até pulseira, hein? Ô, louco. Quem é a imprensa do Iron Man? Quem é a imprensa do Iron Man? Lê Dornelas não é atleta. Lê Dornelas agora é imprensa do Iron Man. Ó. Ave Maria, segura nós de motinha amanhã, hein, Vini? Os caras são magros e irritam, velho. Só come essas porras. Olha lá. Mata um bolo e o gordo aqui come nada e... Acabou, hein? Acho que já era, hein? Vai ter que terminar, né? Não vou deixar isso aí pra quem, né, Chipão? Amanhã faz outro. Toca aqui assim, ó. Toca aqui assim, ó. Toca. Chipão, esse aqui é o primeiro só pra ser educado, né? Só educado, né? Não pode encher o prato, que senão o pessoal fica olhando. Pega aqui, ó. Ó o segredo do Iron Man, ó. Isso aqui, ó. É isso. Isso aqui deixa o cara mais leve. Eu quero ver o tamanho aonde isso aí vai parar, viu, Antônio? Porque ali ele tá com o cara. Ali bate colocado, hein, velho? Ó, e não se assustem se ele pegar a banana e botar no prato. De lei. Mas tá tranquilo aí, Vinão. Pode ir na sua que a gente tem campo, tem bateria, tem cartão de memória. Tem uma panela na mesa, né? Eu tenho 97 quilos. O André já teve meu peso um dia. É que o Vini vai fazer, vocês não sabem, vai fazer o Iron, tá escondendo o jogo. Eu vou largar sem treinar. Com a bike do Itaú. Casa da Cafeíne. Fala aí, bro. Isso aqui veio de surpresa, ó. Não imaginava. O Bruno mandou mensagem, cola aí que tá rolando botinha, recover. Veio na hora certa.
A energia daqui é muito boa, né? A vibe de Floripa, pô, a galera toda na preparação, galera, enfim, concentração. Ontem fui lá almoçar com o Vinhal, ver como é a preparação dele, toda a concentração pré-prova. E, enfim, a rua aqui, a frente da casa, todo mundo o tempo todo correndo. Pô, a gente montou um estúdiozinho aqui de recovery pra galera, então a galera vem aqui, conversa. Tá irado, tá top. Pra nós. Até amanhã. Tchau, obrigado. Não, tô aqui embaixo, Falou, Dezão. Valeu. Vai ter acesso às suas sacolas, ao mecânico se precisar, até às 6h30. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu Ironman. Ai, mano, e aí? Pronto? Chegou. 2 anos Sabadão, e meio depois. 6h40. 6h40 da noite. Olha o chip onde tá. O diretor tá na casa já. Fortunato Sanches, Vila Uberabinha. Quem é o Fortunato? Quem é o Fortunato? Fortunato. Ô, respeita a minha quebrada, mano. Vila Uberabinha. Não faz sentido, né? Dedinho. Coca-Cola. Não, por favor, deixa eu brindar com você, né? Com Coca. Um brinde aí, ó. Louco. Coca-Cola. Mano. Ô, vocês viram a abóbora também aqui? Tá mudado, hein? E eu fui o primeiro cara que dei coca pra ele lá no Riacho, o vídeo tá aí pra provar. No começo ele falou não, eu falei, leva, Bruno. Azedou, ele tomou a coca e falou, nossa. Ajuda mesmo. Deu uma melhorada, hein? Falei, Depois do treino que ele fez em Romeiros e mandou um intratreino de cenourinha, né? Mini cenoura, lembra? Você falou, mano, o cara trouxe cenoura. Lembra? Aí tá errado, né? Aí tá errado. Não, eu veio pro posso, porra. Melancia. 1 hora de viagem, né? Eu posso. Eu passo Melancia o Guaraná acabou, pro Pedrinho. Mini cenoura. Proposta melancia acabou? É verdade, Não é né? melancia, ó. Porra, cadê a melancia? Então tem que falar com essa empresa da melancia aí, um patrocínio, galera. Turma da Mônica? Galera. Tô suando, velho. Abre aí, né, irmão? Ah, não, tá aberto do outro lado. Abre do seu lado também, ó. Galera, deixa eu encerrar o vídeo aqui. Amanhã tem prova. O Vini tá com fome. Ele precisa comer, porque Tá bravo, ferrou, mano. você não mover nada amanhã. Beleza? Então, ó, se quem não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa um comentário, deixa seu like. E amanhã é prova, vambora. Semana que vem vocês vão acompanhar. Faz assim, né?